Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tamires Atique e eu sou terapeuta ocupacional da Cardioped Brasil. Tá bom. Como eu dizia, sou terapeuta ocupacional aqui da Cardioped Brasil e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre para o Clube do Artigo, no Clube Interdisciplinar, como parte do programa Clube do Artigo da Cardioped Brasil, Centro do Coração do Brasil. Então, o meu artigo hoje vai falar sobre os resultados do neurodesenvolvimento após cirurgia de doença cardíaca congênita na infância, onde foi feito o acompanhamento seriado de 2 anos. Essa é a vitrine do artigo. Ele foi realizado, ele está disponível na plataforma PubMed, e esse é o link para acesso. Então, para iniciar, o autor desse artigo, ele pontua que os avanços das técnicas cirúrgicas cardíacas e nos cuidados intensivos dos pacientes pediátricos levaram ao aumento na taxa de sobrevida desses pacientes. E apesar desses avanços, a possibilidade ainda de danos neurológicos e para o neurodesenvolvimento da criança ainda é alta. E outro ponto que eu achei importante que ele trouxe foi que os pais das crianças com cardiopatia congênita, eles tendem a considerar o desenvolvimento de seus filhos como normal, apesar da criança ter um atraso no desenvolvimento, e por isso eles podem não receber serviços de intervenção precoce, mesmo que recomendados. E esse dado, ele é compatível com o que nós vemos aqui. Muitas vezes os pais, eles consideram o desenvolvimento da criança como normal, pelo fato dela ter a cardiopatia ou alguma síndrome, e eles acabam não buscando intervenção, ou às vezes não tendo conhecimento sobre a necessidade dessa intervenção precoce. E o grande ponto é que quando ocorrem danos neurológicos ou para o neurodesenvolvimento, diversos aspectos da vida da criança são afetados, como o raciocínio, a aprendizagem, a aquisição de funções executivas. Também podem surgir comportamentos de descuido, comportamento também impulsivo. Pode ocorrer também atraso na linguagem, assim como alteração nas habilidades sociais. Além dos aspectos motores, que muitas vezes são afetados também. E todas essas alterações, elas estão ligadas à aquisição do desempenho ocupacional da criança. Então, quando a criança ela tem alguma alteração em um desses campos, é uma criança que ela vai demorar mais tempo para adquirir habilidade de desempenho ocupacional, para ela ter autonomia, então, para ela ter autonomia nas atividades de vida diária, como, por exemplo, a alimentação, o banho, a higiene pessoal, o autocuidado, e também nas atividades instrumentais de vida diária, como escolaridade, e também administração da vida e de outros fatores. E essas deficiências, elas repercutem para além da infância, então ela não está só associada à infância, ela pode afetar o campo educacional, futuramente a empregabilidade dessa pessoa e até mesmo da seguridade no futuro mais distante. E todos esses fatores, eles têm um impacto na qualidade de vida, eles limitam a qualidade de vida da pessoa. E por isso, é importante pensar que a avaliação de rotina do desenvolvimento, ela é necessária, tanto para determinar se estão ocorrendo atrasos no desenvolvimento e também para fornecer o mais precocemente possível a intervenção para essa criança, para poder orientar os pais, para poder orientar a família a buscar serviço adequado e fornecer para essa família uma base para que elas tenham conhecimento e possam buscar essa intervenção. Então, diante disso, o objetivo do pesquisador foi avaliar os resultados do neurodesenvolvimento dos pacientes pediátricos que haviam sido submetidos à cirurgia cardíaca congênita durante a infância. Outro objetivo foi observar as mudanças durante o crescimento e também determinar os fatores que influenciavam o desenvolvimento e as mudanças nesse.
Para isso, então, ele desenvolveu um estudo, onde foi um estudo de corte, retrospectivo de centro único. Os dados coletados se deram por meio de prontuários. E os critérios de inclusão ele selecionou pacientes que haviam sido submetidos à cirurgia cardíaca com menos de 1 ano de idade. Essas cirurgias, o período da coleta foram em prontuários que foram passados por cirurgia do ano de 2007 até o ano de 2018, e esses pacientes foram submetidos a 2 avaliações, né? Então, dentro do prontuário, ele buscou pacientes que haviam sido submetidos a 2 avaliações em 2 momentos diferentes, né? E a escala utilizada foi a escala Bayley, e esse período de coleta foi realizado quando as crianças tinham a primeira avaliação entre 6 e 18 meses, e a segunda avaliação foi realizada quando as crianças tinham entre 19 e 36 meses. E o critério de exclusão foram prontuários cujas informações eram insuficientes. Então, para contextualizar um pouco sobre a escala Bayley, essa escala é uma avaliação padronizada do desenvolvimento cognitivo e motor, e ela avalia crianças desde o mês até 42 meses de idade, e ela é composta por 2 pontuações. Esse é o kit da escala, né? Então, para realizar essa avaliação, é necessário ter esse kit, onde ele é composto por 2 questionários, né? O de avaliação motor, o de avaliação cognitiva, e tem esses instrumentos, e também tem um questionário que ele é entregue e é realizado com os cuidadores sobre a percepção deles em relação ao desenvolvimento da criança. Então, dentro do índice de desenvolvimento mental ou cognitivo, ela avalia a memória, a resolução de problemas, a capacidade de entender conceitos iniciais dos números, a capacidade de realizar generalização, vocalização, a linguagem e as habilidades sociais. E dentro do PDI, que é o Índice de Desenvolvimento Psicomotor, essa escala ela avalia a habilidade motora grossa e a habilidade motora fina. Eu trouxe um recorte dessa avaliação. A qualidade não está 100%, porque ela é uma avaliação paga, então é muito difícil achar o PDF com uma qualidade melhor, com uma resolução melhor. Então, para exemplificar, então eu tenho aqui no ponto A, ponto inicial A, ele corresponde à idade da criança de 16 dias a 1 mês e 15 dias. Então, o que eu preciso avaliar nesse ponto aqui? Então, por exemplo, na escala cognitiva, eu avalio essa criança se acalma quando ela pega no colo, e para isso eu não preciso de nenhum material, e ele me dá a pontuação 1, caso a criança se acalme, quando o cuidador ou quando o avaliador pega a criança no colo. Avalio também, e não preciso de nenhum material, e o que eu vou observar, se a criança se move livremente os olhos, ou a cabeça para exploração visual dos arredores. Então, essa criança está atenta ao que está acontecendo no ambiente dela, e então eu avalio a criança desde o começo de vida. Então, a criança pode ser acompanhada no seu desenvolvimento desde os primeiros dias de vida. Aqui, por exemplo, né, corresponde a 1 mês e 16 dias até 2 meses e 15 dias. Então, que eu vou avaliar. Essa criança, ela presta atenção no objeto durante 3 segundos, então eu preciso cronometrar. Quais são os objetos que eu vou usar? A argola com cordão, a bola ou outro objeto pequeno de interesse. Ela vai pontuar se a criança olha continuamente para esse objeto, pelo menos 3 segundos. E aí, então, se caso a criança ela pontua, eu sigo em frente. Caso a criança que tem essa faixa etária não pontue, eu retorno, e aí eu vou avaliar a idade anterior. Então, o interessante dessa escala é que ela me dá o que é esperado para essa faixa etária, e caso eu não alcance, eu consigo entender onde essa criança está. Então, uma criança, por exemplo, de 3 meses, ela tem 3 meses, era esperado o desenvolvimento nessa área aqui do desenvolvimento, mas ela não tem presente, então eu vou avaliar ela se ela está aqui no ponto B, ou às vezes até mesmo no ponto A. Então, eu sempre retorno para saber onde essa criança parou. E a partir disso, eu consigo traçar melhor qual é o meu plano
terapêutico, né? E ela é uma avaliação interdisciplinar, e aí eu consigo traçar onde eu quero chegar e a partir de que forma, né? A partir de qual é o ponto de partida para que eu alcance os marcos do desenvolvimento. A pontuação, né, o score da escala é de 100 pontos, então crianças que pontuam acima de 85, elas têm um desenvolvimento considerado normal. As crianças que pontuam entre 70 e 84 são consideradas com atraso leve. E as crianças que pontuam abaixo de 70 são consideradas com atraso significativo. No caso desse trabalho, a avaliação foi realizada por terapeutas ocupacionais ou por fisioterapeutas com experiência na aplicação da escala. Então, além da pontuação da escala, o autor ele buscou outros dados, né, para futuramente, na metodologia, ele realizar, ele fazer a ligação entre esses dados. Então, ele avaliou a idade gestacional, né, então, com quanto tempo essa criança havia nascido, o peso da criança ao nascer, quanto no quinto, o sexo da criança, a presença de qualquer tipo de síndrome. Ele avaliou também qual era o diagnóstico cardíaco, ele avaliou a idade da criança, o número de cirurgias, a reabilitação, né? Então, se essa criança havia passado por algum tipo de reabilitação, ele avaliou a duração da reabilitação, quando havia, ele avaliou os exames neurológicos no pré-operatório, e se havia tido algum grau de hemorragia cerebral, e também o perfil materno, então a idade da mãe, a escolaridade dela. Então, na metodologia, ele fez uma classificação, né? Então, a partir dos dados, ele classificou um grupo, que eram com crianças que tinham qualquer tipo de síndrome, e outro grupo, que eram crianças que não tinham a presença de nenhuma síndrome, e dentro desse grupo sem síndrome, ele separou o grupo que havia algum tipo de lesão cerebral e outro grupo com ausência de lesão cerebral. Então, para análise estatística, ele utilizou o software PSS Statistic, ele definiu o p-value, como foi definido como 0,05, né? E as variáveis contínuas, ele utilizou média e desvio padrão, e para as variáveis categóricas, ele utilizou número e porcentagem. A primeira avaliação e a segunda avaliação do desenvolvimento, né, o score, o resultado, né, o score obtido na primeira e na segunda avaliação foram comparados usando o t-teste. E o teste quadrado foi utilizado para analisar variáveis contínuas. Então, vamos aos resultados. Inicialmente, ele fez uma triagem com 6.078 prontuários, e desses foram descartados 5.970, porque esses pacientes, ou eles não tinham passado por nenhuma avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, ou haviam passado por apenas uma avaliação, não tinha aquele segundo momento avaliado. No N restante, que foi de 108, então ele fez a separação, né? Então, esses 108 foram crianças que tinham passado por 2 avaliações. Nesse grupo, 72 crianças não apresentavam nenhum tipo de síndrome e 36 tinham alguma síndrome, sendo que ele pontuou que a mais frequente era a síndrome de Down. Do grupo sem síndrome, ele avaliou quanto à presença de lesão cerebral. Foi visto, então, que 28 crianças tinham algum tipo de lesão cerebral e 42 não tinham. Então, a partir desses dados coletados, ele fez o cruzamento das informações. Então, primeiro, ele avaliou um ponto que o P foi menor que 0,05, foi referente ao peso do bebê. Então, ele viu que a de peso ao nascer foi menor nos grupos dos pacientes sem síndrome. E a proporção também de crianças nascidas prematuras foi maior no grupo das crianças também sem síndrome. Então, ele viu que no grupo, proporcionalmente, né, 69% das crianças que não tinham síndrome nasceram prematuras, enquanto no grupo das crianças com síndrome, 25% nasceram prematuras.
Outro resultado foi em relação ao score do Apgar. Ele observou que o score do Apgar foi menor, estatisticamente significante, no grupo das crianças sem síndrome. Em relação à idade materna, né, no grupo das mães sem síndrome, elas tinham em média 33 anos, enquanto das mães das crianças com síndrome tinham 34 anos. Em relação ao diagnóstico cardíaco, também o resultado apontou. Deixa eu ver aqui. Outro ponto que ele mostrou foi em relação à idade, quando a criança realizou a cirurgia, né? Então, mostrou que no grupo das crianças com síndrome, sem síndrome, desculpa, essas crianças, elas tinham uma idade menor do que o grupo com as crianças com síndrome. Então, as cirurgias, elas haviam acontecido mais precocemente. Em média, elas tinham 33 dias, enquanto que no grupo com síndrome, essas crianças tinham 95 dias. Em relação ao número de cirurgias, em média, as crianças sem síndrome haviam passado por uma cirurgia e as crianças com síndrome, 2 cirurgias. Aqui na tabela 2, ele fez um comparativo em relação à primeira avaliação e à segunda avaliação, do grupo todo, né? Então, aqui ele não fez nenhuma subdivisão, aqui ele fez a média sobre todos os pacientes, o N108. Então, ele verificou que no índice de desenvolvimento, na primeira avaliação, havia pontuado o score médio de 76,11 e no segundo momento de 73,98. E no desenvolvimento psicomotor, ele avaliou que, em média, a criança havia pontuado na primeira avaliação 65,95 e na segunda avaliação pontuou 69,48. Quanto aos resultados, ele fez uma comparação no grupo das crianças que tinham síndrome e as crianças sem síndrome. Então, ele viu que no grupo das crianças sem síndromes, o índice de desenvolvimento intelectual, ele era menor quando comparado tanto no primeiro momento, quanto no segundo momento, quando comparado ao grupo de crianças sem síndrome. E a mesma coisa para a avaliação do índice de desenvolvimento motor. Então, no grupo das crianças que tinham algum tipo de síndrome, o score, tanto na primeira avaliação quanto na segunda avaliação, ele era menor comparado ao grupo das crianças que não tinham síndromes. Na tabela 4, ele fez uma comparação em relação à presença de alguma síndrome apenas nesse grupo, né? Então, ele viu que no índice de desenvolvimento mental, deixa eu achar aqui, ele comparou, né, o primeiro momento e o segundo momento das crianças com síndrome e sem síndrome. Então, ele fez um ajuste do p-value nesse segundo momento, comparando esses dois grupos. E ainda assim, as crianças com síndrome permaneciam com o índice de desenvolvimento menor comparado às crianças sem síndrome. Na tabela 5, ele fez uma comparação no neurodesenvolvimento, relacionando também a presença de lesão neurológica, né, de lesão cerebral. Ele constatou que as crianças que tinham algum tipo de lesão cerebral, elas tinham um índice de desenvolvimento motor menor comparado às crianças que não tinham lesão.
Então, no grupo, tanto na primeira avaliação quanto na segunda avaliação, né, o desenvolvimento era menor, sendo que no primeiro momento a média do score era de 75,89 e no grupo sem síndrome era de 86,38. E no segundo momento, no grupo com síndrome era de 75,43 e no grupo sem síndrome 88,07. E o mesmo para o índice de desenvolvimento psicomotor. Tanto no primeiro momento quanto no segundo momento, o índice foi menor. Na tabela 6, ele comparou fatores que poderiam estar associados ao neurodesenvolvimento em pacientes sem síndrome. Então, ele viu que o peso da criança ao nascer, ele mostrou que quando menor, ele tinha um impacto no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, crianças nascidas com baixo peso tinham um índice de desenvolvimento menor do que aquelas nascidas com peso adequado. Outro fator que contribuiu para a alteração do desenvolvimento da criança foi relacionado à prematuridade. Então, crianças que haviam nascido prematuras, no grupo sem síndrome, elas também tinham um índice de desenvolvimento menor, comparado àquelas que haviam nascido a termo. Essa é a continuação da tabela. Ele viu que aqui no grupo do índice de desenvolvimento mental, outro resultado que mostrou que teve um p-value menor que 0,05 foi em relação ao diagnóstico da criança, né? Se tinha se foi visto, né, antes se havia a presença de alteração neurológica no diagnóstico, né? Então, ele viu que quando a criança ela tinha algum tipo de lesão, quando nos exames mostrou algum tipo de alteração neurológica, essa criança ela tinha o índice de desenvolvimento cognitivo menor. Então, para a discussão que ele trouxe. Ele pontuou que o índice do desenvolvimento mental e o índice de desenvolvimento psicomotor de mais de 50% das crianças indicaram um atraso no desenvolvimento. E esse achado é consistente com os estudos anteriores envolvendo crianças com e sem síndrome, né? Então, ele pontua que, independente de ter síndrome ou não, de ter um diagnóstico neurológico ou não, crianças com cardiopatia têm um risco para o seu neurodesenvolvimento. Nos scores de índice de desenvolvimento cognitivo, a taxa do atraso do desenvolvimento das crianças com síndrome foi significativamente maior do que das crianças sem síndrome. E quando analisados os fatores do desenvolvimento das crianças sem síndrome, as lesões cerebrais tiveram um efeito significativo no índice de desenvolvimento intelectual, cognitivo, enquanto que o peso ao nascer, a idade gestacional ao nascer e o número de operações tiveram um efeito significativo no índice de desenvolvimento psicomotor, assim como mostra em outros estudos. E com base nos resultados das análises, observou-se que os scores médios do índice de desenvolvimento cognitivo é menor que os índices de desenvolvimento motor. Assim como em outros estudos que mostram que as funções motoras elas são severamente afetadas devido também ao tempo de imobilização no leito, a permanência na UTI e pós-operatórios. Então, não só a presença de síndrome ou a presença de alguma alteração neurológica, mas o contexto da hospitalização em si, ela pode ter um impacto no desenvolvimento motor da criança, muito mais que no desenvolvimento cognitivo. Então, as crianças que apresentam um atraso no desenvolvimento na primeira avaliação, elas ainda apresentam na segunda. Assim como em outros trabalhos, os autores alertam para a necessidade de avaliação sistemática e de intervenção precoce para a manutenção do desenvolvimento. Então, o que foi visto?
que a criança ela permanece com o desenvolvimento em atraso, caso exista alguma alteração, e não seja feita nenhuma intervenção. Esse desenvolvimento, sem nenhuma intervenção, quando já instalado um atraso, quando já tem alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, ele não vai mudar, ele não vai melhorar sozinho se nada for feito, se não for feita intervenção e acompanhamento. O autor traz que a Declaração Científica da Associação Americana do Coração criou um algoritmo que estratifica crianças com cardiopatias congênitas com alto risco para déficit do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, ele recomenda dar uma avaliação sistemática do desenvolvimento. E foi sugerido também que entre 6 e 8 semanas após cirurgia, a criança seja pelo menos por volta de 1 ano de idade, né, no pós-operatório, realize-se um acompanhamento para a aplicação de um teste de desenvolvimento com uma escala Bayley. E aí, caso confirmado que exista um atraso ou uma alteração no neurodesenvolvimento, né, deve-se fazer, então, a intervenção precoce e encaminhar a criança para uma habitação. Quanto ao estudo, o autor fala que houve limitações, né, como o viés de seleção que pode estar presente, porque ele se concentrou em crianças que visitavam um departamento de medicina de reabilitação para avaliação do desenvolvimento pós-operatório. E também é provável que a doença e o manejo pré-operatório e cuidados na UTI, e também a presença de sepse ou outras intercorrências, tenham afetado o desenvolvimento das crianças. E então, ele sugere um estudo prospectivo. Então, para concluir, que apesar de considerar vários fatores influenciadores, mais da metade dos pacientes do estudo, eles apresentaram algum grau de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, né? E aí isso independia dos subgrupos. E esses resultados sugerem que o atraso no desenvolvimento, ele não pode ser excluído, mesmo que haja síndrome, ou mesmo que não haja nenhum tipo de síndrome, mesmo que não haja lesão cerebral, e ele enfatiza a necessidade da triagem precoce e intervenções de reabilitação precoce em todos os bebês com cardiopatia congênita. Essa foi as referências. Agora o Dr. Moster vai pontuar alguns dados relacionados às questões de estatística. Prazer estar aqui novamente no Clube do Artigo, fazendo comentários sobre a metodologia do estudo apresentado. Para começar caracterizando o estudo, a gente vê que é um estudo nitidamente quantitativo, né? Tem vários cálculos, porcentagens, valores de P, etc. Então, é um estudo quantitativo. Em relação à localização, ela é um estudo de campo, né? Os autores fizeram uma revisão dos prontuários, não houve intervenção direta, então é um estudo de campo, e com relação ao tempo de segmento ou não, ele é caracterizado como um estudo longitudinal do tipo retrospectivo. Por que retrospectivo? Porque eles partem dos eventos, que é ter ou não o déficit de desenvolvimento, e vão em busca dos fatores associados. Quando parte do fator de risco e vai em busca do evento, é um estudo prospectivo. Aqui não, já havia a avaliação do desenvolvimento adequado ou não, e foram em busca de fatores associados. E, por fim, é para ver prognóstico. Então, quantitativo de campo, longitudinal, retrospectivo, e para ver prognóstico. Eu fiquei muito preocupado, até conversei ontem com a Tamires, porque não sei o que vocês avaliaram dos resultados obtidos, mas observando com detalhe, é um estudo que tem muitas falhas, muitas e muitas e muitas falhas do ponto de vista metodológico, né? As conclusões clínicas são adequadas, né? Chama atenção para os pontos necessários de
e avaliação, mas do ponto de vista metodológico, causa muitas preocupações. Então, eu acho importante a gente discutir isso para que todos conheçam mais detalhadamente esses aspectos e evitem incorrer nesses erros quando fizerem os próprios trabalhos ou tenham condição de analisar os trabalhos realizados. Tá? Primeiro problema que chamou atenção para mim e para a Tamires é o seguinte: ele começa com 6.078 pacientes, quantidade bastante relevante, né? 6.078 pacientes operados abaixo de 1 ano de idade. Então, um número bem expressivo. Só que, já de imediato, ele exclui 5.970 pacientes que não receberam a avaliação de desenvolvimento ou que receberam apenas uma avaliação. Com isso, ele já cai para 108 pacientes. Só por esse fato já causa um viés amostral extremo, porque é tolerável uma perda máxima de 20% de casos. Né? Do ponto de vista estatístico, quando você perde 20%, já é o limite para ser confiável. Aqui foi o inverso, ele ficou com 108 de 6.000, então uma quantidade ínfima, provavelmente não traduz a realidade amostral, né? Então, já é um ponto que, em princípio, já invalidaria bastante as conclusões do trabalho. E, a partir daí, a gente vê que reduz mais ainda, chegando em 70 só os que fizeram avaliação de lesão cerebral ou não. Então, primeiro ponto, um viés amostral muito intenso. Segundo ponto, quando ele faz a descrição da análise estatística, a descrição está perfeita. Se a gente for acompanhando aqui lentamente, veja, foram usados testes de normalidade antes do procedimento da análise. Correto, você tem que ver se segue a curva de Gauss, se são dados gaussianos, para poder estudar com testes paramétricos. Né? E ele diz aqui que os dados não paramétricos, os testes não paramétricos foram usados quando as variáveis não tinham distribuição normal. Perfeito. Quando não é paramétrico, quando não é normal, tem que usar o não paramétrico. Como era um estudo de repetição, os resultados da primeira avaliação e da segunda foram comparados usando o teste T-pareado. Muito bem, teste T-pareado é para comparar uma média pré com a média pós do mesmo paciente, teste pareado. Seria adequado se a variável for quantitativa contínua com distribuição gaussiana. O teste de Q-quadrado foi usado para variáveis categóricas. Perfeito. O teste Q-quadrado e Fisher são usados para variáveis categóricas, enquanto que o teste T-pareado foi usado para análise contínua. Bom, uma descrição perfeita. Mas foi isso que ele realmente fez? Veja, essa tabela 1, ela mostra a comparação dos valores em todos os casos, os que não tinham a síndrome e os que tinham síndrome. Tá? E vejo, ele vai fazendo média e desvio padrão, e quando a gente vê, por exemplo, na escala de Apgar, Apgar é score, né? Não é número verdadeiro. Não posso dizer que uma uma criança que tenha um score de 5, está 4 vezes melhor que score 1 clinicamente. Isso não tem lógica, né? Porque os valores do Apgar são dados por sinais que a criança apresenta. Não é número verdadeiro, eu não posso fazer contas matemáticas. Então, e também não tem fracionamento, não tem um Apgar 1,5, 3,5, 7,5, 8,25.
Então, ele fez média e desvio padrão, vejam, todos com média e desvio padrão. Lá no começo, ele disse que usaria média e desvio padrão, ou seja, o teste T, para variáveis quantitativas contínuas. Não é o caso. O Apgar não é uma variável quantitativa contínua, é um score, né? É uma classificação por postos, por posições. Então, não dá para fazer média, teria que fazer mediana. Então, isso aí vai mudar totalmente as conclusões. Vejam também na segunda parte da tabela, que ele continua fazendo média e desvio padrão, e apesar da idade ser uma variável quantitativa contínua, a gente observa aqui que o desvio padrão está superior à média. Então, a idade na cirurgia das crianças, 53,7 dias, mais ou menos 66,78. É um desvio padrão absurdo, entendeu? O aceitável para ser uma distribuição gaussiana, que o desvio padrão fique 10%, 15% no máximo da média. Aqui, o desvio padrão está superior à média. Então, se a gente usar a regra do desvio padrão, eu teria crianças de 0 dias a 110 dias, e isso incluiria só 68% delas. Ainda teria de 0 dias a 170 dias para pegar 95%, de 0 dias a 230 dias para pegar 99%, entendeu? Então, realmente não poderia usar média e desvio padrão de forma alguma, né? E vejam um absurdo mais intenso ainda, número de operações, 1,95 mais ou menos 1,76. Número de operação é número, realmente, só que não permite fração. Eu não tenho uma operação em meia, uma operação em 0,20, então também não pode tirar a média e desvio padrão. Se não pode fazer isso, não pode usar teste T. E todos os testes que ele fez foi o teste T, pareado quando comparou uma amostra com outra. E também nesta comparação final aqui, comparando a primeira avaliação com a segunda avaliação, ele confirma que fez o teste T pareado, né? Mas veja, ele faz média e desvio padrão dos scores de desenvolvimento. A Tamires explicou bem como é que é feito, né? O observador olha, conta lá 3 segundos, se a criança se mexeu, se não mexeu, se fez o tal movimento, ganha 1 ponto, e vai somando a pontuação. Então, não são números verdadeiros, são scores. Score não pode fazer média e desvio padrão. Então, todas as conclusões estatísticas que ele fez, infelizmente, não são confiáveis, né? Eu teria que usar qual teste, no caso? Como é pareado e é não paramétrico, teria que ser o teste de Wilcoxon, tá? Lembram disso? A variável que não seja contínua, quantitativa contínua, mas que é utilizado o teste pareado, é chamado de teste de Wilcoxon. Ele vai comparar as posições, os postos de um grupo com os postos do outro, de acordo com o score. E ver se o score mais alto, eventualmente, difere do outro mais baixo. Enfim, do ponto de vista metodológico, o trabalho peca totalmente, não deveria ter sido aceito pelo revisor, né? Ele já começa com um erro amostral absurdo, de 6.000 pacientes, selecionando só 108. Dos 108, ainda reduz os que fizeram avaliação neurológica. Propõe um método estatístico correto, mas realiza um método estatístico totalmente incorreto. Então, se você parte de um erro na indicação do teste, o resultado final
perde a confiança, entendeu? O trabalho vale por chamar a atenção da necessidade, né, dessa avaliação de desenvolvimento, que ela é independente de síndrome, etc. Então, precisa ser buscada de toda maneira. Mas os dados precisam ser refeitos com novos estudos para se tirar a conclusão estatística mais adequada. Ok? Obrigado. Fico à disposição